Futebol gaúcho segue seu calvário. No Inter, Barcelos fica rolando dívida de um ano para outro para apresentar um balanço minimamente aceitável e esconder o estado de penúria em que o clube se encontra. Paixão, preparador físico, abre a caixa de Pandora e deixa emergir a podridão que se encontra os vestiários colorados. Da mesma forma que aconteceu com o lateral Fabrício, quando se tornaram públicas as ofensas racistas, Paixão foi convidado, para o bem do clube e de seu futuro profissional, a se demitir e pedir desculpas. No Grêmio segue a luta para não cair. A diferença está nas torcidas. Enquanto tricolores têm consciência da realidade do seu clube, os colorados continuam vivendo numa ilha de fantasia. Assista vídeo até o final e conheça novas pérolas dos mesmos criadores de Time Grande Não Cai. Em casa a gente decide. Campeão de tudo. Segue o líder. Grêmio não tem mundial. Grêmio não tem estádio. Dívida do Internacional é pequena. Clube não está quebrado. Gremista é arrogante, colorado é humilde. Flauta de gremista é desrespeito ao Inter. Flauta de colorado é zoação, faz parte. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou o Romário Oliveira e quero deixar aquele pá de quebrar costelas a você. Você que está sempre aqui nos apoiando. Está nos ajudando a crescer. Porque se não crescermos, iremos ser atropelados. Pois estamos recebendo pedradas de todos os lados. Muito obrigado. Continue fazendo nossa mensagem chegar o mais longe possível, alcançando a todos os gremistas. Agradecimentos especiais aos nomes que estão aqui ao lado. Volto a repetir, se eles estão escritos de forma diferente, é assim que os enxergamos no YouTube. São pessoas que estão me ajudando, compartilhando o Sofá de Pobre, compreendendo, entendendo a fase complicada que eu estou passando. Então, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito no Sofá, inscreva-se. Compartilhe nossas mensagens. Deixe o seu like. Para você é só um clique, para nós é fundamental. Clique nos sinos de notificações para receber mais vídeos do Sofá de Pobre. E se não for pedir muito, comente e convide amigos. Faça a família Sofá crescer. E o assunto de hoje? O assunto de hoje é... ...23 de novembro de 2021, boletim médico do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Não à toa, Grêmio Futebol Porto Alegrense se encontra na situação desesperadora de agora, lutando para fugir do Z4 e se manter na Série A do Brasileirão em 2022. Não existe uma única razão ou só um culpado. De 2019 para cá, uma sucessão de erros se multiplicaram. Sem dúvida, o Grêmio se esforçou para se encontrar na situação que está hoje. Teimosia em manter no time alguns jogadores que todos sabem que não renderam e jamais irão render. Deixar o vestiário se transformar num clube de férias, onde os jogadores estavam apenas para receber altos salários e engordar. Não perceber as panelas que se formaram, sendo totalmente prejudiciais aos interesses do clube.
Gremistas criticaram e com razão, só que tudo na vida tem hora. O Grêmio de hoje pode não ser o time que sonhamos no início da temporada. Há muito o que se corrigir para o Grêmio voltar a ser competitivo. Mas o momento atual é de união. Hora de gremista ser gremista. Não é a situação que queríamos, não é o time que desejávamos, mas é o que temos para o momento. Hora de esquecer diferenças ou até mesmo outros interesses e nos unirmos ao time. Mutirão de apoio para evitar o pior. Na hora certa lavaremos a roupa suja, só que agora é o momento do verdadeiro gremista encher o pulmão e gritar: ainda estamos vivos, segue a cruzada tricolor. Grêmio, conte comigo para o que der e vier. Tu és imortal, assim fala teu nino, e foi provado dentro de campo. Tu sabes sair de onde outros não conseguiriam. Grêmio, em 2022, iremos estar na Série A do Brasileirão, porque esse é o teu lugar. Paciente segue internado na unidade de terapia intensiva, respiração artificial com ajuda de aparelhos, quadro estável e com leve tendência à recuperação. Novo desafio se faz necessário, procedimento de alto risco. Se mantiver o quadro nas próximas 24 horas, boa possibilidade de desligar os aparelhos, apesar de seguir em coma induzida. Ainda exige cuidados. Qualquer regressão no atual quadro poderá ser fatal. Drama gremista não é pequeno, mas na vida tudo tem os dois lados. Torcedores gremistas estavam cientes da situação e comemoram o último boletim, pois, embora saibam que a situação é preocupante, sinais de melhora são visíveis. Agora é aguardar o próximo jogo. Adversário, Clube de Regatas Flamengo, que provavelmente virá com uma equipe mista ou até mesmo reserva para enfrentar o tricolor. O lado comédia do drama. Nesse plano, a gente conquista grandes amigos, pessoas que nos amam, e também se coleciona inimigos. Grêmio Futebol Porto Alegrense não é diferente. O que impressiona em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul como um todo é a multiplicação de despachos em encruzilhadas com trabalhos feitos por desesperadas mães de Nás descontroladas que davam como certa a queda do tricolor e hoje temem pelo pior. Ele irá se recuperar? Só o tempo dirá. Tudo ainda é uma grande incógnita. Aqueles que o amam acreditam e torcem que a sequência de vitórias continue. Os outros estão em pânico. E é impressionante. O torcedor colorado, o secador, o surtado do podrinho, o Zé da fila, aquele que torce para um clube falido e tem um time há quase 11 anos sem ganhar nada fora do circuito do Rio Grande do Sul, e desde 2016, sem dar uma única volta olímpica, conseguiu. Virou chacota, virou meme. Agora, não adianta chorar caso aconteça o pior. Vocês foram avisados. Nada mais ridículo que as teorias da conspiração de determinados colorados. E a última, a que está para tomar conta, é tão ridículo quanto as anteriores. Eu vou citar uma do passado. 1990, Grêmio terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. Era um dos mais fortes candidatos ao título, quis o destino que não chegasse à final. 1991, Grêmio rebaixado. 1992, o Grêmio sobe em 9º lugar.
o que os colorados disseram? Pasmem. Grêmio virou a mesa, mudou o regulamento do Brasileiro para poder ser promovido, chegando em nono. Então vamos recapitular. No início da década de 90, o Campeonato Brasileiro, pasmem, era mais bagunçado e mais corrompido do que é hoje. E naquela época, quem tinha direito a voto para eleger cartolas da CBF eram os próprios cartolas. Aí surgiu a Lei Pelé, dando aos clubes o direito ao voto. Lógico, a cartolagem, não querendo perder a mamata, resolveu agradar aos clubes. Então, o que aconteceu em 1991? Ficou decidida uma mudança de regulamento no Campeonato Brasileiro, que teria, em 93, mais 14 equipes na primeira divisão. Que equipes seriam essas? 12 promovidas no Brasileirão de 1992 e as duas últimas colocadas da Série A do mesmo ano que não seriam rebaixadas. Ou seja, 14 equipes, por interesse de voto, foram beneficiadas. E os colorados disseram que o Grêmio fez toda essa mudança na estrutura, virou a mesa para poder voltar à Série A. Cara, pensa. Existe comédia mais ridícula? Uma pessoa com um pouquinho de cérebro consegue aceitar uma teoria dessas? Não, mas eles têm provas. Em quem eles se baseiam? Numa entrevista dada por Eurico Miranda, vejam bem quem? Eurico Miranda, um dos maiores, com todo respeito, não está mais entre nós, mas um dos maiores vigaristas do futebol brasileiro. E também, grande desafeto de Fábio Koff, que tinha em 1987 criado o Clube dos 13, era o presidente e lutava para criar a liga que tiraria da CBF o direito de organizar as competições domésticas. Para a confederação, ficaria só a seleção brasileira. Então, Eurico Miranda odiava e queria amordaçar Koff, porque para ele, lógico, se a CBF perder seus poderes, ele perderia a sua grande força de articulação. E, em paralelo, quis prejudicar o Grêmio. E os colorados usaram esse depoimento como prova, como argumento. Pensem, 14, na verdade não são 14, são 13 clubes beneficiados, uma mudança em toda a espinha dorsal do brasileiro para ajudar o Grêmio a subir para a primeira divisão. Poxa, se fosse para virar a mesa, então se diria simplesmente, em 91 não cai ninguém. Pronto, o Grêmio não cairia. Agora, essa teoria da conspiração, cara, e o pior, que eles vivem num mundinho tão deles, uma ilha de fantasia, eles repetem tanto essas bobeiras que acabam acreditando. Claro, tem alguns que repetem mesmo sabendo que não é verdade, apenas para irritar os gremistas. Isso é zoação, isso vale. Mas tem alguns que acreditam. Podem, sabe, rir à vontade. Eles acreditam. E esses são as mães de Nás de hoje também. Sabe? Aquelas que fizeram previsões certeiras. Grêmio está rebaixado em 2021. Pode até ser que caia. Mas eles estão com essa previsão desde a segunda rodada. Eles querem tanto que isso aconteça que acabam, sabe, se esforçando para acreditar que seja verdade. Se acertarem, vão se encher de eu já sabia. Agora, se errarem, cara... Bom, toda a zoação deles hoje é aquele BBB, 3 Bs. Simboliza exatamente a situação que eles irão se encontrar. 3 Bs de bosta. Por educação, terão que calar a boca.
porque é feio falar de boca cheia, e terão muita bosta para engolir. Pensa que acaba por aí? Que bom seria se assim fosse. O Grêmio hoje pode jogar contra o Flamengo com seu time reserva, como enfrentou os reservas do Bragantino. Pois bem, o Atlético Mineiro, disputando o título, foi jogar no Paraná e enfrentou o time reserva do Atlético Paranaense. Por que os paranaenses entraram com reserva? Porque estavam se preparando para a final da Sul-Americana. A mesma final que seria disputada pelo Bragantino, ou seja, pelo mesmo motivo, o Bragantino veio com o time reserva. O São Paulo, numa degola, foi jogar na Arena do Palmeiras, no antigo Parque Antártica, enfrentou os reservas e conseguiu 3 pontos fundamentais na sua luta para não cair. O Palmeiras, compreende-se, entrou com o time reserva por estar priorizando a final da Libertadores. O Flamengo veio a Porto Alegre jogar contra o Internacional e jogou com o time titular. Por que o time titular? Porque estava a 11 pontos de diferença do Atlético Mineiro. O Atlético enfrentava o Juventude. O Atlético ia de time principal contra os caxienses. Mas vai que deu uma zebra, o Juventude consiga empatar ou até mesmo vencer. Se o Flamengo vencesse o Internacional, a diferença diminuiria para 9 ou 8 pontos. Opa, estamos vivos no Brasileirão. Mas essa diferença se manteve. Por quê? Porque o Atlético venceu o seu jogo. Então, de nada adiantou o Flamengo vencer o Internacional. Agora, a poucos dias da decisão da Libertadores, é claro que o Palmeiras, é claro que o Flamengo, os dois envolvidos, vão entrar como as reservas dos seus jogos do Brasileiro. O Palmeiras por não ter mais chance em matemática. O Flamengo por não ter mais chances, digamos assim, aceitáveis, embora a matemática diga que ainda há uma possibilidade. Então, Atlético Mineiro enfrentar Atlético Paranaense, reserva, normal. São Paulo enfrentar Palmeiras, reserva, normal. Mas o Grêmio enfrentar o Flamengo hoje, pasmem, segundo a teoria colorada, lá no início do campeonato, todos já sabiam que o Grêmio iria cair. Então armaram uma estrutura, pois sabiam que Atlético Paranaense, Bragantino, Flamengo e Palmeiras estariam envolvidos nas decisões das Copas do continente. Então montaram uma tabela para o Grêmio enfrentar justamente essas equipes para poder se salvar. E como no início do campeonato todos sabiam que o Renato Portaluppi sairia do Grêmio, que o Rogério Ceni sairia do Flamengo e que Renato seria o técnico do rubro-negro, colocaram esse jogo no dia 23, com Flamengo enfrentando o Grêmio na Arena, por estar montando o esquema para beneficiar o Grêmio. Então, na versão deles, mais uma vez, o Grêmio virou a mesa, fez vergonha. Cara, diz para mim, é de rir ou sentir pena? Bom, seja como for, gremistas, preparem os ouvidos. Que caso o Grêmio vença hoje e desligue os aparelhos, embora continue na UTI, é o que nós vamos ouvir o tempo todo. O Grêmio virou a mesa e daqui 20 anos eles estarão repetindo a mesma conversa. Sabe o que é isso? É SAVO. Síndrome de abstinência de volta olímpica. Está mexendo com o miolo dos caras. Então, Grêmio, meu querido Grêmio, força hoje à noite. Esses 3 pontos são fundamentais. Para cima deles, seja qual for o time. Vamos sair dessa. Segue as cruzadas do tricolor. Grêmio segue sua cruzada. Cruzada para vencer todos os bárbaros. Principalmente os da CBF, que com certeza ainda estão armando alguma para tentar atrapalhar a sua recuperação. Assunto encerrado.